Então, vocês veem, então, nós estamos são imagens tiradas do prédio, da ópera, para esse entorno, né? De um terraço. Aí, um pouco mais para baixo, nós temos essas vistas. Então, a entrada, temos uma entrada, e, enfim, isso é o convite, né? Estamos olhando do teatro do Corras para o Foster. E aí vocês veem como isso cria, então, um ambiente, por baixo, um lugar assim mais sombreado. Faz calor também em Dallas, faz muito calor, faz muito calor. Enfim, acesso para o estacionamento e este controle, esse sombreamento, essa transição luminosa do exterior para o interior. Espelhos d'água, enfim. O prédio? Oi? Sim. Mexe. Eu não sei se existe algum dispositivo, como é que isso funciona, mas mexe. Mas pode, de repente, virar aquele negócio do Jean Nouvel, do mundo árabe que emperra, né? Nunca se sabe. Nunca se sabe. Olha, aqui é a entrada de serviço, né? Como vocês estão vendo, né? Que é no fundo, no cantinho, né? A entrada da cozinha sempre é interessante, assim como os banheiros. Então, aqui essa entrada, essa placa luminosa, né? Como vocês viram, à noite isso fica resplandecente, né? Então, são os acessos, né? Essa coisa... Os pontos de luz, enfim, é de uma sofisticação, é de um negócio assim impressionante o que o petróleo consegue pagar. As escadas, claro, tem elevadores, tem tudo isso, mas há sempre um aspecto escultural, um aspecto de organização, enfim, os acessos, os típicos acessos que geralmente são corredores fechados, os acessos às frisas, etc., é feito assim por corredores que olham para esse exterior, né? Enfim, isso tudo para assistir o Foster. O que seria a recepção, né? Capelaria. Aqui tem fotos misturadas da entrada e da saída, por isso que às vezes está vazio, às vezes não. Bom, aí está o Corras dialogando. Bom, este tambor, por que essa foto está aqui? Bom, vamos dar uma subidinha aqui em cima. Então, este é um terraço. Como vocês veem, então, esses elementos. É o terraço que, enfim, é um foyer, que no intervalo também dá para sair nesse teto, né? Mas está muito direitinho. Não está muito direitinho, não. Talvez esse funcionamento aí não está tão... muito mais diferença. Talvez seja fixo, hein? Agora que estou vendo, você perguntou. Olha, por dentro, isso é uma reprodução, né? Vocês estão vendo esse candelabro, né? Por dentro é uma ópera convencional, né? Parece, né? Assim, com essas frisas, essas coisas todas. Aqui está o galinheiro, aqui no fundo. Enfim, parece uma ópera na tradição, enfim, como se retomando aquela imagem tradicional da ópera com planta em ferradura, o U, né? Essas são reproduções e esse candelabro, assim, impressionante. Esse é um candelabro que recolhe. Recolhe. Porque, de certo, isso deve atrapalhar quem está aqui em cima. Enfim, mas recolhe. Isto é depois da palestra do Foster. Enfim, isso é como enfim, sem o glamour da... Este é o Foster fazendo a palestra, e aconteceu uma coisa muito curiosa. Ele fala com o Mac, né? Estava com o Mac na frente, e o sistema de som eletroacústico pifou. Então, o microfone não funcionava. E ele tinha que falar, né? Ele falava
ninguém ouvia. E se ouvia, o som saía tudo, uma maçaroca do som. Isto é, numa certa altura, isto é uma ópera cuja acústica é péssima. E o próprio Foster sentiu na pele, porque ele não tinha microfone e quando ele foi falar, ninguém entendia o que ele falava. Enfim. Vizinho ali, um pouco antes, né, de 2003, o projeto do Renzo Piano. Nossa, preciso correr um pouco aqui. Renzo Piano fez este museu ao lado, enfim, no meio sanduichado entre a Sinfônica e o... Bom, nós estamos revendo todas as peças, todos os bichos do zoológico. E está ali o Nesher. Vocês podem até pensar assim, bom, mas nós temos o Museu da Escultura do Paulo Mendes da Rocha, mas qual a diferença? A diferença é que o Museu do Paulo Mendes da Rocha não tem escultura. E este tem. E foi pensado para essas esculturas. É o grande problema da nossa arquitetura. O Sr. Nesher tinha esculturas para expor. E quando fizeram o Museu da Escultura ali no Jardim Europa, não tinha escultura alguma. E nem cabe escultura ali. Essa pequena diferença. Este Sr. Nesher, então, patrocinou esse Museu de Esculturas e vocês veem um pouco essa arquitetura assim, um pouco avessa ao exterior, né? Às vezes aparece uma janelinha assim, mas... há um momento em que são esses pavilhões, né? Esses abóbodas, que olha para a rua desse jeito. Isso, então, dá para ver na rua, embora este museu só abra à noite uma vez por semana. Então, enfim, essa imagem é noturna, a gente tem uma vez por semana só. Mas é um museu realmente impressionante. Veja, então, às vezes no muro tem uma abertura assim, para ver o jardim de esculturas. Esse jardim de esculturas é realmente um jardim respeitável de peças, de intervenções. Aqui dentro, tem uma escultura de luz do James Turrell, aquele que fez o túnel por baixo do Houston, né? Mas essa peça não é tão interessante quanto aquela que nós vimos. Mas enfim, então é uma série de esculturas, é um jardim de esculturas, é um paisagismo, um projeto de paisagismo daquele paisagista famoso americano que me escapou agora. Peter Walker. É um paisagismo do Peter Walker. Enfim, aí tem toda essa contemplação japonesa, né? E a ideia é muito simples, né? Afinal, é um edifício em 2 pisos, né? E um grande jardim. E um edifício, então, que ela é aberta à medida que as abóbadas estão direcionadas para o jardim. Então, é um conjunto de abóbadas, desculpe, isso arcos, vai. Mas com uma escala, assim, se comparado com o que nós temos em volta, uma coisa assim, super achatada, uma escala assim, bem ajustado, né? Aqui é um ingresso técnico, né? No fim, uma coisa bem ajustada, cada uma dessas alas, isso é uma escultura. Isso é uma escultura. Então, cada uma dessas alas tem, então, esse sistema, né? E são os acessos. Bom, como estavam inaugurando o Foster, estavam inaugurando a ópera, a exposição, nessa ocasião, era uma exposição sobre o Foster. Mas o que acontece, então, é, enfim, isto é a entrada. E daí nós temos transversalmente, essas aberturas fazem as ligações. Então, não é nada labiríntico, porque é extremamente simples nesse sentido, né? É pequeno até. Aí são as... Oi? Piano. Não, a exposição era sobre o Foster, porque estava inaugurando a ópera. Mas essa obra do piano, essa obra do piano.
A exposição era do Foster, mas não ficava no subsolo, que é onde é a exposição, as temporárias. Aqui são as permanentes, no Giacometti, enfim. E à noite, isso quando funciona à noite, né? Vocês veem esse ambiente, gente que fica lá reproduzindo, desenhando. Então, descendo aqui, teríamos a exposição do Foster. E o curioso, claro, isso são imagens noturnas, né? Mas, repetiu, desculpa, estou voltando. Mas isto daqui, à noite funciona desse jeito, mas de dia, essa estrutura é translúcida. Então, há todo um detalhamento, um desenho, enfim, isso é bem piano, né? De uma peça que seria um cobogão, um elemento vazado, mas que ela tem um ângulo de direcionamento calculado no sentido de não permitir o sol direto. Então, assim, é como se fosse não tem detalhe. É como se fosse uma colmeia, no qual, com uma certa altura, mas não é perpendicular, ela tem um certo ângulo que foi calculado para que a luz seja sempre indireta, vamos dizer, nunca haja uma incidência do sol direto. Então você vê que ela tem assim, ela é muito luminosa, dá uma luz boa, mas sem. Claro, a escultura não vai queimar com o sol, mas de qualquer maneira há esse cuidado do controle de luz, até porque se começar a entrar muito sol direto, começa a criar contrastes muito fortes e prejudica a apreciação da obra, né? Bem. O piano que fez o Maison Hermé, que nós vimos em Tóquio, vemos o Nasher Sculpture Center, agora estamos na costa oeste, este California Academy of Sciences, que também na Califórnia está surgindo esse zoológico de arquitetura. São Francisco, né? Quem já esteve em São Francisco? Eu perguntei, mas não sei se... Só? Olha, São Francisco também tem seu espécie de Central Park, mas não é tão central assim. Mas o jeitão é o mesmo. O jeitão é muito parecido. Olhando, claro, no Google, né? Porque não tem nada a ver com Central Park, assim, é uma paisagem diferente. E dentro deste grande parque surgiram duas obras recentes. Um deles é a Academia de Ciências do Renzo Piano, que é esse edifício. E este edifício é um outro que nós vamos ver. Bom, eu não tenho fotos internas porque, enfim, não deu. Mas o que é esse edifício? É um museu de ciências, no final das contas. É um museu de ciências, como vocês conhecem. Eu mostrei na palestra passada o labirinto do Legorreta. Enfim, é um museu de ciências para, enfim, mostrar os fenômenos naturais, fenômenos da química, da física, etc, etc. Talvez um pouco mais sofisticado aqui, porque tem uma geodésica por dentro. Então, cada uma dessas calotas aqui também abriga uma bola, uma ideia de, vocês veem pelo alto, né, que é um teto jardim, né? E vocês veem então que dentro dessas estruturas existem umas geodésicas para projeções e coisas do gênero. E, enfim, dentro desse discurso também de sustentabilidade do piano, né, um teto sustentável, de recolhimento de água. Mas também o pessoal diz que a manutenção de um teto desses é tão caro que a gente não se sabe bem o que é sustentável nessa hora. Mas é uma obra construída sobre um conjunto de edifícios ou muros existentes. Mas aí fica, às vezes, difícil saber o que é o existente. Não, claro que dá para saber, mas, enfim, que grau de intervenção foi
a ponto de destruir ou não, em que medida o que existia foi respeitado, ou se valia a pena respeitar, porque a intervenção foi tão forte, marcante, né? Porque houve uma uniformização. Está aqui o edifício antigo, é óbvio. O edifício é quase uma parede, né? Porque daqui para cá nós estamos vendo todo esse aparato dessa estrutura metálica de coberturas de vidro, que é o ingresso do museu. Então aí entra esses discursos da sustentabilidade. Bom, isto é uma proteção, mas tem um tipo de pinturas que vão criando diferentes bloqueios à luz solar. E vocês veem como na projeção que se cria então essa diferenciação de sombreamento. Se o Foster fez na ópera os brises, para criar então esses sombreamentos, essas transições, aqui o piano faz vidros ou superfícies transparentes, não sei bem se isso é vidro, mas superfícies transparentes serigrafados, que é também outro recurso para controle de insolação. Que é esse elemento. Vocês estão vendo então esse desenho, essas diferentes densidades, ou não sei se é cor, mas essas películas, né? E, enfim, por fora, né? A criançada se divertindo. A gente vai dar uma volta à entrada da cozinha, né? A cozinha. E por trás a entrada vamos dizer, de serviço, que essa cara, enfim, toda uma parte administrativa. Enfim, é um piano comportado, um piano muito industrial, né? São elementos metálicos pré-fabricados, não tem muito segredo. Essa é a parte nova, porque quando a gente começa a chegar na parte antiga, ou o que seria o remanescente do antigo, né? A parte da cafeteria, a gente vê um pouco essa... O que era isso, né? Por que fez essa estranha inserção? Porque há toda uma parte nova, né? Toda uma parte nova e de repente aparece esse elemento assim, quase que um bibelô embaixo dessa grande estrutura. Ainda mais escondido. Bom, está lá. Estamos nesse parque e se o Foster piano está aí, do outro lado temos o The Young Museum do Herzog de Meuron. Talvez esta superfície não seja tão macarrônico como aquela que nós vimos em Nova York. Isto é a pele do edifício. É uma chapa de cobre, com essas perfurações distintas. E este edifício, que fica exatamente oposto ao Academia de Ciências, é um museu de arte moderna, contemporânea, enfim, inserido com todos esses percursos, que é um edifício, como vocês estão vendo, horizontal e uma grande torre. E essa ideia da torção, né? Mas, no fundo, é um típico Herzog de Meuron de um volume, com uma pele. E com uma pele tratada, especial, com certas intenções de criar, assim, situações muito diferenciadas, que a gente vai ver, então, à medida que for passeando, né? Aqui é a entrada da cozinha, né? E, como mesmo Herzog de Meuron, estão sujeitos a puxadinhos, né? É um baita puxado, porque essa estrutura deveria ser em balanço, né? Em um espaço livre. Aí, vamos fazer uma festinha e fizeram esse puxadinho aí. Não, ninguém é perfeito. Né? Oi? Isso, é um fixo, é o efêmero brasileiro. Acessando o espaço RH. Um dia vão tirar. Porque é isso que sustenta esses museus. E lá dentro não tem espaço para isso.
não tem espaço. Olha, que legal que fica esse puxado, né? Mas a gente olhar o fundo lá, aqui tem acho que tem um outro Turrell, James Turrell lá no fundo, lá, mas olha como é que fica, né? Enfim, vocês estão vendo esse é um paisagismo, curiosamente, de um brasileiro radicado em São Francisco, cujo nome, perdoem-me, não me lembro. Mas vocês veem então como é que ele trabalha assim, eles, né, Herzog de Meuron, vão trabalhar com esse elemento, esse volume fechado, mas trabalhando com essas texturas e essas aberturas, né, o fumódromo da moça, essas aberturas, como é que essas texturas criam então, até pela mudança pela incidência solar. Vocês poderiam dizer, bom, mas o Sanada do New Museum poderia ser um Herzog de Meuron? Não. Porque o Herzog de Meuron trabalha com a textura, de modo geral, ela na própria matéria, e não cria um revestimento, vamos dizer, uma coisa destacada. Mesmo aquele negócio lá do Forty Bond, é uma estrutura autônoma, e aqui é uma pele autônoma, como antigamente o Herzog de Meuron fazia as placas serigrafadas. Nunca ou raramente, talvez até tenha, mas é uma superfície sobre outra. A superfície em si já é um elemento que cria então essas texturas, essas nuances, quase uma coisa meio fora de foco, né? Então vocês veem, olha como é que os efeitos diferentes numa caixa fechada. Bom, isso podia ser uma coisa meio brutalista, uma caixa de concreto. Daria perfeito também. Daria perfeito, mas esse é um lance do Herzog de Meuron de trabalhar essa materialidade colocando essas peles. Então, o ingresso é uma boca, um túnel. São diferentes formas de ingresso, porque isso não tem a ver com a rua, e nem dialoga com o parque. O diálogo é feito de outra forma, ou se é que há um diálogo, né? Mas há essas interferências, posto essa familiaridade, essa relação do Herzog de Meuron com as artes contemporâneas, né? Isto é uma intervenção, isto é uma obra de arte. Né? Tão integrada que vocês estão vendo que tem uma rachadura. Que é parte mesmo dessa intervenção do artista de trabalhar com esse jogo de pedras, que neste pátio, né, funciona como ingressamos por aqui e aqui entramos no museu propriamente dito, mas então é um pátio intermediário, não é uma coisa urbana, que você tem a rua, a fachada de vidro, que seja como o New Museum ou o MoMA, né? Aqui vocês, ou mesmo a Academia de Ciências do Piano, aqui entra-se num túnel e é um pátio. E esse pátio, então, também é um espaço como vocês estão vendo, de sentar, está cheio de fissuras, né? É um pátio, um lugar. Do qual vocês veem aqui os detalhes, né? E aí sim, vocês veem essa intermediação, é uma outra intermediação de ingresso ao interior. Aí entramos, aí tem vamos só dar um passeio. Previsão 10, 23. Cheio, assim, impressionantemente movimentado. Também tinha uma exposição de Picasso. Os inevitáveis. Então há um certo labirintismo aí, mas dá para entender que certos pátios que eles criam funcionam como referência na circulação desses ambientes. Vocês veem então que seja essa situação, e daqui é um envidraçado, vocês estão vendo aqui a reflexão, mas de repente tem umas escadas assim que chega, né? Que chega ao pavimento superior, e do pavimento, essa escada, e do pavimento superior, isto, enfim, é compulsório essa circulação. Mas aí tem os pátios, de repente, criando um pouco de referências, ou essa escada que é um horror subir, né? Mas é um desenho, é uma coisa meio cenográfica também, né? Isso é uma zona de dispersão, vamos dizer. Onde fica, não é a livraria, mas tem
como é que é? Vendedor ambulante, né? Dentro do museu. Mas há uma circulação e daí para frente, assim, sempre tem alguns elementos que, um pouco como o MoMA, umas janelinhas que sempre te insinua um certo posicionamento no interior. A cafeteria e a torre. A torre é essa estrutura torcida que também é espaço para... tem salas de aula, salas de conferência, coisas assim para atividades indoor. Mas fundamentalmente é um edifício que é interessante. Claro, a planta então fica um pouco torcida, né? Igualmente torcida, né? Mas essa elevação nesse parque acaba se tornando interessante porque se torna um mirante para a cidade. Com esses cantos chanfrados, né? Mas tem uma bela vista de São Francisco, até alcançando a Baía de São Francisco. E a curiosidade da quinta fachada, como a do Legorreta. Legorreta não, do Salmona. Mas não é uma fachada que vocês percorrem, é uma fachada para olhar. E que, no fundo, mostra um pouco se não é a estrutura, quase mostra a estrutura do edifício. Aquele pátio de ingresso, zenital. E, enfim, há um tratamento que parece, se vocês pensarem, puxa, parece o Highline com as linhas de trem, né, passando. Mas, no fundo, há um tratamento paisagístico de cobertura, curiosamente, que não é uma coisa largada de todo. Claro que dá umas escapadinhas, né, sobra umas coisas, mas enfim. E por dentro, assim, aquilo que vocês veem, assim, essa faixa, de repente pode ter uma correspondência, porque certos interiores, como vocês estão vendo, são lineares, né? Faixas mesmo, isso é fixo. Isso é fixo. Ou salas outras. Daí para frente começa a se tornar um espaço mais convencional. A abertura, a insinuação que o Monet faz no teto, aqui são sempre laterais da luz natural. Bom, inevitavelmente. Bom, pessoal, é isso. Eu tinha uma curiosidade. É que, se desse tempo, eu ia mostrar isso, mas deixa para outra ocasião. 10 horas, pessoal. Se tiver alguma pergunta, geralmente, senão, semana que vem, tratamos de Colômbia. Tá bem? Bom, muito obrigado, boa noite.